Dando sequência agora, trazendo um tema de um debate, né, que o Brasil inteiro está discutindo sobre aí um carnaval no Rio de Janeiro que dividiu opiniões, né, onde tem um desfile, a gente tem até imagens, inclusive, que você vê agora, falando que foi colocada a família ali numa lata de conserva, né, dizendo ali família conservadora. Qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que foi o intuito dessa escola de samba ao fazer isso? A gente vai agora discutir, conversar um pouquinho aqui com o pastor Thales Lage, falar um pouco sobre esse assunto e também entender um pouquinho o que é a família conservadora. Pastor, boa tarde, seja bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no Fala Ariquemes. Boa tarde, eu que agradeço. Você sabe que o prazer é meu em poder falar desse tema que é um pouco complexo, né? E corre o risco de ser polêmico, mas ele é muito importante para o nosso dia a dia. Verdade, né? E foi colocado lá na Sapucaí, né, no Carnaval do Rio de Janeiro, esse tema. A gente não sabe qual foi de fato o intuito, tem muita especulação, mas a gente prefere nem falar, né? Mas aqueles que... cada um fica com a sua opinião, que às vezes é melhor, mas o que a gente quer discutir aqui um pouquinho sobre isso, o que é de fato a família conservadora, que a própria igreja fala, para a gente entender um pouco melhor, pastor. Nós temos que separar primeiro a família conservadora que tem suas tradições e ela é antes de Cristo. E nós temos a família conservadora cristã, que se identifica com princípios. São essas diferenciações que são muito importantes nesse processo. Ou seja, as famílias sempre existiram e elas sempre foram pautadas em tradições, com base nas culturas, por milênios. Quando nós, e aí que é o ponto focal, é que no momento em que nós falamos da família conservadora cristã, nós estamos falando de base de influência. Porque nós temos que entender o primeiro ponto, nós temos 4 pilares de influência da criança, desde a primeira infância até a vida adulta. Primeiro, os pais. Segundo, os professores. Terceiro, líderes espirituais. E somente o quarto, que são o que a gente chamaria de líderes sociais. Pessoas que estão na sociedade, que influenciam direto e indiretamente. Entendi. Então, o que acontece? Quando se fala de família tradicional cristã, está se falando de famílias que cumprem princípios. Então, o que acontece? Princípios cristãos. E a contraposição aí está muito mais voltada à dificuldade de penetrar na camada da sociedade cristã para tentar deformar a estrutura familiar, porque elas ainda são a base de moralidade social. Entendi. Basicamente isso. Perfeitamente, né? E isso foi colocado lá, e a gente sabe, para os cristãos, o carnaval é a festa da carne, né? Então acaba que a gente ali... Alguns cristãos falaram, tentaram provocar a família conservadora, tentaram provocar a sociedade, né, dentro disso, né? Então, assim, a gente coloca agora um pouquinho desses valores, né, e princípios da família tradicional, como o senhor colocou aqui, da conservadora. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque hoje em dia a gente tem vários modelos na sociedade de famílias, né, pastor? Nós temos vários modelos, mas a maioria desses modelos, eles ainda são tradicionais. Podem não ser cristãos, mas são tradicionais. Eu posso dar um exemplo. Quando se fala de direita, nós temos a direita cristãos, mas nós temos cristãos de diversas facetas da sociedade. Inclusive aqueles que não professam uma vida cristã indo à igreja, mas tem. Inclusive tem umas deformidades nesse quesito, mas mantém os seus valores. Mas o que é mais interessante? Para a gente entender um pouco sobre essa família conservadora e o porquê dessa crítica, temos que entender o contraditório, que é essa família progressista. Então, se a gente dá uma olhada mais de perto, o que é uma família progressista? É uma família, ou seja, uma construção de sociedade que pode vir a partir da família, de pessoas que querem direitos, de minorias, que é perfeitamente entendido. Claro. Que precisam trabalhar as afinidades daqueles que gostariam de ter acesso a políticas sociais, mas a família em si não tem nada a ver com isso. Só que aí na construção política nós temos um outro porém. A partir do momento que eles utilizam uma camada da sociedade, que é minoria, para falar sobre progressismo, mas de uma maneira a colocar que a liberdade do indivíduo ela não seja monitorada, ou seja, vira libertinagem. E aí que está o problema. Então, se eu quiser entrar com pautas de minoria, o bloqueio está o quê? Na construção familiar. Exatamente. Mas o que nós percebemos é que o problema não é a família progressista, porque até não existe, mas um sistema político progressista que encontra
a barreira que é a família. E ela está todas as vezes pautada no fortalecimento da família e líderes religiosos, e principalmente na construção moral que vem dos pais. Mas eu posso citar a mãe e a avó, eu posso citar a mãe e o tio. Em alguns pontos, inclusive, a mãe e a tia, ou o tio e o tio, eu não sei como é que eu falo, o pai e o tio. Tudo depende dos valores. Eu não quero entrar na pauta de moralidade sexual, não quero, claro, mas de valores. Mas a partir do momento que eu fragilizo a estrutura familiar, eu fragilizo a forma como o ensino é dado na escola, eu fragilizo as fontes de força da criança, onde ela vai receber de fato os pilares de moralidade. Exatamente. E aí onde é que entra o problema. Por isso que as pautas políticas e ideológicas, principalmente, não adentram a família tradicional. Exatamente. Porque eles têm essas fontes de autoridade que limitam esse processo. Inclusive no desfile relatou claramente que é uma família tradicional conservadora, pai, mãe e filhos, né? Foi bem claro, expostos lá. Eu não sei qual foi a intenção, mas eles acertaram, né? Eles acertaram em cheio, parabéns. Parabéns. Eles foram bem sucedidos nessa proposta. É verdade. E eu acho que em cima disso a gente traz outros debates, inclusive vou retratar um debate que houve aqui em Ariquemes há algum tempo atrás, que alguns políticos defenderam, que foi aquela cartilha que tinha ali, eu não lembro, recordo bem, mas as questões sexuais ali bem afloradas, né, para crianças pequenas, né, de 5, 6 anos de idade, e que graças a Deus não passou, as cartilhas foram devolvidas, houve até processos e problemas seríssimos, inclusive. Mas aí que tá. A segunda fonte de autoridade depois dos pais, né, são os professores. A partir do momento que eu trabalho essa construção ideológica dentro desse âmbito pedagógico de ensino, eu começo a construir uma fragilidade moral. Isso deve ser discutido, sim. Também acho. Deve, mas quando a criança tiver maturidade para saber discernir entre os seus valores e aí o valor da sociedade e o respeito ao outro. Respeitar o que é diferente, o que pensa diferente, mas a partir do momento que a sua construção de caráter já foi estruturada dentro da sua família. Verdade. Ele pode ter o direito de escolher, inclusive, com base nos seus próprios valores. E por outro lado, digamos assim, ele não vai deixar de ser filho, não vai deixar de ser amado, pelo menos não deveria, porém é algo que foi discutido e já foi estruturado no lar. É verdade. E eu acho que o que está faltando muito no Brasil é discutir com a sociedade. Temas, por exemplo, que eu falei agora, as questões também dos banheiros, né, que teve uma repercussão nacional também. Eu acho que está na hora de começar a colocar a família tradicional para discutir temas como esse. Eu acho que os políticos que têm o poder das leis aqui, a Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, chamaram as famílias para sentarem para discutir, as famílias tradicionais, para ver se aquilo é apto, porque a boa parte do planeta é feito por famílias tradicionais, então a gente precisa começar a chamar mais a população para debater assuntos como esses aí, e assim, o que foi retratado lá foi o mais assertivo possível dentro do Carnaval do Rio de Janeiro, mostrando a família tradicional, e essa família é que pendura, é que constrói, de fato, que constrói desde os primórdios, né, pastora, a história da população mundial. Sim, isso é fato. Inclusive, eu acho que a gente não tem que falar só de família tradicional, mas de famílias. Tem que ouvir aqueles que se entendem como progressistas. Porque é interessante entender, não tem restrições morais rígidas, é assim que o progressista entende. Mas espera aí, se eu começar a flexibilizar muita coisa, nós vamos sair da ordem para o caos. Exatamente. Nós vamos sair da legalidade para o legalismo. Então isso é muito importante, é uma linha tênue, mas nós precisamos dialogar sim. Aí atacando as ideias, não as pessoas. Exatamente. Isso é muito importante, acolhendo as pessoas e atacando diretamente as ideias, as ideologias. E é isso que nos falta. Nós vemos isso no cenário político, onde os políticos já não discursam sobre ideias, eles discursam sobre a idealização ou a idiotização do que é a proposta de um em relação ao outro. Exatamente. Então nós precisamos justamente isso, de pessoas que voltam a nos inspirar. Lembra do Agildo Ribeiro? Isso é só a galera das antigas, que tinham aqueles fantoches dos políticos antigos. Eu recordo. Brizola, Mário Covas, Enéas, Jânio Quadros. Enéas até mais contemporâneo, mais antigos, que eram homens que, quando discursavam, nos inspiravam.
né, nossos avós, eles tinham partido por ideologia do partido, não pelo quanto eles iriam se beneficiar socialmente. Então isso é interessante, voltar com a vinda do Nicolas e outros, né, inclusive de oposição, é interessante que estão começando a questionar, tipo o Kim Kataguiri, que é um grande questionador e é de oposição da direita, mas também não é da esquerda, que eu acho interessante. Ele discute as ideias, os debates, isso, trabalhar ideias. Isso é interessante, né? Mas se abstendo daquela crítica ao indivíduo, enquanto pessoa, mas assim a crítica do indivíduo. Isso é verdade. Então isso é um amadurecimento e precisa acontecer. E a gente, às vezes, a gente está aqui, eu cansei de a gente ter que tratar alguns temas como esse aqui com uma certa delicadeza, com medo de ofender alguém. Eu acho que é um tema que tem debate, eu acho que todo mundo tem que levantar esses temas para se discutirem, né? Quando a gente fala da família tradicional, a gente está relatando uma série de coisas aqui também, da questão religiosa, né? Da crença ou não crença, sobre homossexualismo e essas coisas todas aqui, acaba entrando nesse debate também. Corretamente. E daí hoje em dia a gente tem uma série de pessoas cristãs que acabam se ausentando de discutir temas como esse com medo de represálias, com medo dos haters e etc e tal. Justamente, eu falei, isso é um tema delicado. É delicadíssimo. E isso é interessante. A gente não quer tentar esconder e vedar aqui, não, porque a discussão é essa. Porque quando a gente fala de família tradicional, a gente não pode fechar num bloco cristão. Exemplo, eu tenho um amigo formado em biologia, estudamos no colégio interno junto, colégio agrícola, formamos em 99. Ele é ateu. Ele é um ateu convicto e declarado. Mas defensor da família tradicional. Ele fala assim, eu vou à missa com minha esposa, levo meus filhos porque eu entendo que a estrutura cristã ela é importante para o valor da família. Porém, eu não comungo das ideias, mas entendo que ele é muito importante para a formação do caráter da criança. Não é interessante? Muito. E ele fala assim, eu admiro quem consegue ser cristão. É uma ideia pessoal dele e eu respeito. Então isso é interessante compreender dessa forma. Outro ponto, nós vamos entender que o homossexualismo ele não está em famílias fora da estrutura cristã. Ela está também dentro e precisa ser feito e tratado com muito amor, entendendo que, vamos olhar no âmbito cristão, se essa atitude definida como pecado, a mentira também é pecado e ela está no seio da sociedade cristã. Isso é verdade. O adultério também. E outros ilícitos, e elas estão. Por que só esse tem que ser tratado de forma dura? Então, o amor, tratar a situação como se a situação estivesse fora do ser, porque o ser humano não é o problema, o que ele faz é o problema. Então, acolher o ser humano e tratar a situação como um problema. Agora, se isso é um problema, ele é oriundo de onde? Aí nós vamos entrar em sociologia, psicologia, filosofia, vamos entrar num âmbito de coisas aqui, mas não é o sufoco e nós não temos tempo. Mas é tratar o ser humano como humano. Se Jesus morreu por todos, por que nós não cuidamos de todos? Selecionamos. Então, ter esse olhar diante de outras tantas possibilidades. Mas acolher o ser humano dentro da sua humanidade, nas suas mazelas, porque nós também as temos. Pecado nós os possuímos e lidamos com eles. O fato de não estar explícito não quer dizer que ele não existe. Então por que eu não trato aquele ser em detrimento ao que ele faz? Porque se eu fui resgatado, todos nós podemos. E se eu continuo pecando mesmo sendo resgatado, todos nós continuamos. Então, esse carinho, esse acolhimento que ele deve acontecer, ele é necessário, porque a gente diminuiria muito esse grito das minorias, porque eles estão gritando por identidade, por pertencimento. Verdade. Olha, debatendo um pouquinho sobre a família conservadora, né, tema que foi abordado no Carnaval lá no Rio de Janeiro. A gente trouxe aqui com o pastor uma visão sobre a família no contexto geral e é justamente aquilo que foi colocado na Sapucaí, como a gente citou agora há pouco, né? Eles colocaram lá e colocaram a família, não sei por quê, quiseram usar uma analogia ali da lata, né? Da família de conserva, né, pastor, né? Para poder colocar ali, a gente sabe do que é, mas a gente tenta não trazer alguns tempos para não criar uma polêmica, uma discussão, mas coloca ali a família conservadora dentro de uma lata, né, que a cabeça fechada, a mente fechada, que não pensa em outra coisa. Eu acho que é bem ao contrário disso, né? Eu vejo que a família cristã conservadora, usando esse termo, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Assim como a propriedade ela precisa ter delimitação,
assim como as leis delimitam comportamento, inclusive punem aqueles que acabam exagerando, a família e os nossos valores precisam também ter parâmetros. Verdade. Senão nós vamos voltar ao tempo das cavernas, onde o mais forte vence, ou seja, vamos voltar a ser seres animalescos e instintivos. E o que o carnaval retrata bem, pessoas que têm instintos, é mais voltado à exposição do seu corpo, do nu. Defendendo algumas culturas, né? É uma coisa meio maluca, porque ninguém anda vestido daquela forma no dia a dia. Por que só naquele momento? É porque ali é a forma de extravasar seu instinto. Então, está precisando de ajuda. Verdade. Porque é isso. Nós seremos delimitados em tudo, inclusive a vida cristã. Ela se limita em âmbitos. A igreja, ela tem geografia, ela tem estrutura política e democrática também. Verdade. Só que ela tem áreas da sociedade que ela atua e outras que não é da área dela. Então, assim como o esporte, assim como outras áreas da cultura. Então, a gente precisa avaliar tudo isso. Pastor, obrigado por vir aqui, né, a gente debater esse tema aqui tão delicado como ele citou. A gente fica muito feliz em poder, de alguma maneira, esclarecer, né, as pessoas do que é uma família tradicional. Ok, eu que agradeço. Obrigado, pastor. Bom dia.